Então, pessoal, dando aí continuidade nessa nossa série de vídeos aí sobre a primeira lei de Mendel, né? Nesse nosso último vídeo, nós vamos abordar aí como objetivos, né? Que se espera que vocês estejam com eles consolidados aí no final dessa revisão. Que vocês consigam reconhecer outros padrões de dominância, né? Porque Mendel, né, de acordo com a primeira lei de Mendel, os experimentos de Mendel, né, apresentam um padrão de dominância, que é a chamada dominância completa. E nós vamos ver que, com o avanço dos estudos na área da genética, se observou que existem outros padrões de dominância, por exemplo, os casos de ausência de dominância e de codominância. Então a gente vai checar isso. Nós vamos ver também, né, e esperamos que vocês consigam entender a utilidade de um cruzamento teste. Né? Para isso, revisar o que é um cruzamento teste e entender para que é que ele serve. Outra coisa aí é que vocês consigam, né, compreendam, saibam como resolver, né, problemas de genética que envolvem o monohibridismo. O monohibridismo contemplado aí pelas experiências de Mendel, onde nos cruzamentos eram observados apenas uma única característica por vez. Isso na primeira lei de Mendel, tá certo? E também, e por fim, que vocês saibam ao final conceituar genótipo, né, dar o conceito de genótipo para poder entender e saber identificar quando estamos falando de genótipo ou de outra coisa, né, saber conceituar fenótipo, traços dominantes e traços recessivos, tá feito? Então vamos lá, né, agora nós vamos aqui recapitular, né, a parte do conteúdo. Nós temos aqui alguns conceitos importantes. Por exemplo, retomando aí as ervilhas utilizadas nos cruzamentos, né, realizados por Mendel. Vamos relembrar que nós estaremos falando aqui da geração P, né, a geração parental, a geração onde nós temos os indivíduos puros. E aí perceba que vocês, né, estando aí com a visão funcionando normalmente, vocês vão poder dizer que aqui são ervilhas de cor o quê? Amarela. E essas ervilhas aqui são ervilhas de cor verde. Então percebam que a característica cor da semente da ervilha é uma característica que a gente consegue observar. Então, pessoal, tudo que a gente conseguir observar, a gente vai denominar de fenótipo. E um detalhe, quando eu digo observar, né, através realmente da nossa capacidade visual, isso é olhando, né, por exemplo, para as ervilhas, como também através de alguns experimentos, né, de algumas práticas laboratoriais, como por exemplo o tipo de sangue. Né? No exame laboratorial, dependendo da reação que aconteça com o sangue, essa reação ela é possível de ser observada. Então, por exemplo, quando eu falo que a pessoa é do sangue tipo A, B, AB ou O, eu falo isso podendo observar através de uma prática laboratorial, né, pondo meus olhos ali e vendo. Então isso, por exemplo, quando eu me refiro ao tipo de sangue, também eu estou falando de fenótipo. Então o fenótipo é o conjunto, né, na verdade é uma característica, o conjunto de características de um indivíduo, né, características genéticas que a gente consegue observar. Agora, por exemplo, quando eu digo que as ervilhas amarelas, elas são homozigotas, e no caso das homozigotas, né, são aquelas ervilhas amarelas, digamos, puras, né, que possuem um par de alelos, ó, veja aí, iguais, né, azão. E quando eu digo que as ervilhas verdes são homozigotas recessivas, porque ela tem esse par de alelo aqui, azinho, né, homozigoto, homo é igual, então possui o par de alelos formado por alelos idênticos. Eu estou falando isso aqui, os alelos, né, o azão ou o azinho, eu estou me referindo ao gene, aos alelos, algo que a gente não consegue ver. Então, nesse caso, a gente está se referindo ao genótipo, tá certo? Então, vamos entender o que é genótipo, vamos entender o que é fenótipo. O fenótipo são as características que a gente consegue observar. Já o genótipo, como o próprio nome diz, vamos lembrar de gene, então vamos lembrar dos alelos, né, que é a forma na qual esse gene se manifesta. E aí, ora, se não dá para a gente observar os genes, não tem como a gente ver os genes,
nós estamos falando de algo que na genética a gente chama de genótipo, tá certo? E aí lembrando aqui outras coisinhas. Por exemplo, toda vida que o indivíduo possuir um par de alelos idênticos, né, os alelos sejam idênticos, no caso aqui azão, você vai dizer que esse indivíduo é homozigoto. Na verdade, os problemas poderão dizer para vocês que se o indivíduo é ou não homozigoto. Então, o indivíduo pode ser homozigoto, no caso, dominante, e aí ele vai ser representado, né, pelo par de alelos com letras maiúsculas, né, os alelos são idênticos, porque ele é homo, e homo é igual, então azão, homozigoto dominante. E o indivíduo também pode ser homozigoto, veja aqui, ó, em uma outra condição. Perceba que aqui os alelos são idênticos, azinho e azinho. Só que representado por letras minúsculas, já é para a gente diferenciar que aqui nós estamos falando do homozigoto recessivo. Então, na verdade, a questão, o problema que vai dar uma pista, ou vai dizer claramente para vocês se o indivíduo ele é homozigoto dominante ou ele é homozigoto recessivo. E aí você já é para saber interpretar o que significa ser homozigoto recessivo dominante, para saber como representar o genótipo, né? E poder ir montando, né, os dados para resolver um problema de genética. E quando o indivíduo apresentar um par de alelos, no caso aqui diferente, um azão, combinado com um azinho, ele é um heterozigoto. Hetero, diferente. Estão vendo aqui, ó, par de alelos é formado por alelos diferentes. Um azão e um azinho. Então, heterozigoto. Então, essas expressões aqui, azão, azinho, azinho, dizer que se o indivíduo é homozigoto, se ele é heterozigoto, se é homozigoto dominante ou se é homozigoto recessivo, nós também estaremos nos referindo ao genótipo. Então, fique ligado aí. Se na questão diz que o indivíduo apresenta o genótipo homozigoto recessivo, está se referindo aos genes, então você já vai saber que a combinação genética é essa, azinho. E se o indivíduo for heterozigoto, azinho, e homozigoto dominante, azão. Só lembrando que os indivíduos homozigoto dominante e heterozigoto, eles vão manifestar o mesmo traço, o traço dominante. No caso das ervilhas aqui, ó, sendo homozigoto dominante ou sendo heterozigoto, as ervilhas vão ser de que cor? Amarela. Se o indivíduo for homozigoto recessivo, aí já sabe que as ervilhas são o quê? Verdes. Isso é importante também na resolução de um problema, porque se você identificar que o indivíduo é homozigoto recessivo, não existe uma outra possibilidade de genótipo para o homozigoto recessivo. De cara ele vai ser o que? Azinho. Agora, quando o indivíduo for dominante, já sabe que ele poderá ser ou azão ou azinho. E agora nós vamos mostrar aqui para vocês, né, relembrar o que acontecia nos experimentos de Mendel. No caso Mendel, as experiências de Mendel, elas contemplaram um tipo de dominância que a gente chama dominância completa, certo? Não há dúvida que existe a manifestação do que se chama dominância. Então vejamos aqui, ó, lembrando a geração P, né, a geração parental, na qual Mendel cruzou ervilhas puras para a cor da semente amarela com ervilhas puras para a cor da semente verde. E aí o que é que se observou na geração F1, né, aquela geração que surge constituída, né, pelos descendentes dos indivíduos puros, né, que são cruzados. Então na geração F1, o que foi que se observou? 100% das plantas que nasceram na geração F1, todas elas só produziam, né, absolutamente ervilhas amarelas. Então perceba que aqui não há dúvidas, né? Quando você observa o resultado do cruzamento dos indivíduos da geração P, observando os indivíduos então que surgem na geração F1, o traço que eles manifestam vai ser o traço de um dos pais. E no caso das ervilhas aqui, ou seria verde ou seria amarelo. Mas especificamente falando das ervilhas, né, os indivíduos de F1 todos apresentavam a cor da semente amarela. E aí a gente poderia chamar que o traço realmente cor da semente amarela era o dominante e consequentemente o traço cor da ervilha verde que ficava em recesso, né, na geração F1, é como se ele não se manifestasse, ele estivesse, digamos assim, desaparecido, mas na verdade essa não é a expressão correta. Esse traço ele não se manifestou na geração F1, o traço então que não se manifesta na geração F1 é o recessivo. Então toda vida que vocês se depararem com alguma situação como essa,
observando os indivíduos que estão na geração F1, os traços, né, deles, de um e do outro, e observar qual é o traço que se manifesta na geração F1, né, o traço que se manifesta na F1, se for equivalente a um do traço dos pais, né, no caso aqui ou amarelo ou verde, mas aqui se manifestou amarelo, você já sabe que esse traço é o traço dominante e que aqui não há dúvidas, né? Você consegue dizer quem é dominante, você consegue dizer quem é recessivo. Então, sempre que isso acontecer, né, nós estaremos aí diante de um caso chamado de dominância completa. Né? Em outras palavras, aqui exemplificando, o amarelo dominou completamente o verde quando a gente analisa, né, a geração P e a geração F1. Então, resumindo, aquele traço que se manifestar na geração F1 e que for um traço equivalente a um dos pais que estão na geração P, a gente vai poder dizer que tem um dominante, que tem um recessivo, então nós estaremos falando aí de dominância completa. Bom, pessoal, nós vamos aqui apresentar aqui uma situação, né, bem diferente do que a gente acabou de ver, né, observado por Mendel, que no caso é um fenômeno chamado dominância incompleta. E a gente pode até, melhor dizer, ausência de dominância. Nós vamos trabalhar aqui com uma planta chamada cientificamente Mirabilis jalapa, né, conhecida popularmente aí como a planta maravilha. E aí perceba que essa planta ela pode apresentar flores vermelhas, brancas ou rosa, tá certo? Bora ver aí o que é que acontece para ver o que é que isso tem a ver com esse fenômeno aqui chamado dominância incompleta. Bora ver aqui a geração parental, geração dos puros, onde a gente vai cruzar aqui planta pura para a cor da flor vermelha com planta pura para a cor da flor branca. E aí olha o que é que dá na geração F1. Nem apareceu planta com flores vermelhas, nem planta com flores brancas. E aí a pergunta, eu posso dizer que isso daqui é dominante? Como aconteceu nesse instante que eu mostrei aí com as ervilhas de Mendel? Não dá, né? Não dá para dizer, porque afinal de contas, o rosa é uma coisa que é intermediário ao branco e vermelho. Né? Aqueles testezinhos que a gente fazia com tinta, misturando vermelho com branco, o que é que dá? Nem dá vermelho, nem dá branco. Dá o rosa, que é uma coisa aí que está entre o branco e o vermelho. Por isso, na verdade, agora aqui na F1, diferentemente dos experimentos de Mendel, apareceu um fenótipo só que intermediário. E toda vida que isso aqui acontecer, que você olhar para os indivíduos da geração F1 e perceber que eles nem se parecem com um pai e nem se parecem com o outro, você vai já ficar esperto que se esse traço que ele manifestar aqui for uma coisa intermediária, né, entre o traço dos pais, você vai dizer que isso aqui é um caso de dominância incompleta. E como eu não posso dizer que não há dominância aqui, eu posso até chamar isso de ausência de dominância. E aí, geneticamente mostrando, vamos entender aqui uma coisa. Eu vou usar o C para representar o gene da cor, né, a letra C. É um caso de monohibridismo, é um caso de primeira lei de Mendel, porque perceba, vamos trabalhar com apenas um gene, né, o gene da cor. Agora, formas alélicas aqui tem duas. Tem o gene se manifestando para produzir a cor verde e temos aqui o gene se manifestando para produzir, na verdade, não produzir cor nenhuma, e aí a flor seria branca, certo? Então, CV consegue produzir o pigmento para a flor ser vermelha, e o CB não produz pigmento nenhum, então a flor seria branca. E aí lembrando o que é que acontece na primeira lei de Mendel, toda vida que o indivíduo vai produzir os gametas, o que é que acontece com os fatores? Se segregam, se separam. 50% dos gametas com um alelo CV e os outros 50% com o outro alelo CV. A mesma lógica aqui na flor branca, quando vai produzir os gametas, os fatores se separam, metade dos gametas com o CB e a outra metade com o CB. E aí no processo de fecundação, né, na união dos gametas, pode acontecer aqui de se juntar essa flor, certamente ela surgiu da união de um alelo com CV com um alelo com CB. E por que ela foi rosa? Porque nesse caso, entenda que nós vamos ter um alelo com o CV que produz pigmento, associado, combinado com outro alelo que é o CB que não produz pigmento nenhum. E nessa espécie aqui, né, nesse caso, com essa planta, o que é que ocorre? Os indivíduos aqui heterozigotos, ele tendo apenas um alelo que produz o pigmento,
esse alelo não é capaz de produzir o pigmento suficiente para que a flor fique vermelha. É como se produzisse, digamos assim, a pigmentação pela metade. Por isso que a flor nasce de cor rosa. E aí é um fenótipo intermediário, e sendo um fenótipo intermediário, você não pode dizer que é dominante. E se eu não posso dizer que é dominante, eu posso dizer que a dominância é incompleta ou que teve aqui uma ausência de dominância. Comparando com o caso das ervilhas, é diferente. As ervilhas, bastava que o heterozigoto tivesse um alelo dominante para produzir o pigmento, né, que determinasse a cor amarela. Aqui é uma outra situação, e aí acaba que os indivíduos intermediários, por serem heterozigotos, não produzem a pigmentação suficiente e fica com esse fenótipo aí intermediário. Então, não posso dizer que é dominante, então eu digo que aqui é um caso de dominância incompleta ou ausência, né, de dominância.